Fala galera, muito boa tarde. Hoje nós vamos analisar o gráfico da Ethereum e entender se realmente Ethereum perdeu a estrutura de alta ou não. Antes de nós irmos para o gráfico, eu vou pedir para vocês curtirem aí o vídeo e ativarem lá o sininho lá para as notificações, que eu vou estar passando atualizações diárias do mercado cripto, beleza? Então eu espero que vocês gostem mais dessa análise da Ethereum e vamos embora para o gráfico. Pessoal, esse aqui é o gráfico semanal do Ethereum, tá? Nós vamos analisar aqui o gráfico semanal, vou passar para vocês aqui uma visão do gráfico semanal, vai ser uma análise bem rápida, mas bem dinâmica para vocês poderem entender o comportamento do preço da Ethereum aqui nesse exato momento. Então vamos lá. Ethereum no gráfico semanal, pessoal. Ethereum no gráfico semanal, ela está em estrutura de alta, tá? Então a gente consegue ver aqui que esse aqui foi o último topo válido da estrutura de baixa do Ethereum. Então o último topo válido do Ethereum foi lá em $4.000 aproximadamente, e essa movimentação recente do Ethereum aí fez ela perder essa estrutura de baixa, né? Então nesse exato momento aqui podemos estar finalizando, na verdade, pela estrutura que está sendo desenhada aqui, a gente finalizou essa possível onda 3 aqui do Ethereum, né? Então a gente consegue ver aqui que a gente tem um belo de um pivô de alta, né? Então nós temos aqui a movimentação aqui de movimento de impulsão de onda 1, retração onda 2, esse movimento de impulsão aqui gigantesco aqui em onda 3, com bastante volume, né? E agora nós estamos entrando em um período corretivo. Esse período corretivo no semanal, pessoal, é bom, é muito importante a gente observar o volume, porque ele está vindo com volume decrescente, então a gente está descendo, o volume de negociação está sendo menor nessas regiões, tá? Ponto positivo para o Ethereum é o que? Ela está dentro de ela buscou uma região de liquidez, tá? É uma Fair Value Order Block. É uma região de demanda compradora bastante interessante que a Ethereum buscou, né, e teve bastante volume de negociação, volume comprador ali, que conseguiu empurrar o preço para cima, e ela conseguiu fechar a semana, né, que foi no dia de ontem, às 9 horas da noite, que esse candle foi fechado. Então ficou praticamente 50-50. O que é 50-50, né, pessoal? Os vendedores conseguiram dominar 50% do candle, né, e os outros 50% ficaram com os compradores. Beleza? Só que os compradores conseguiram empurrar um preço para a região chave. Qual é a região chave? Tá vendo essa LTB que tem aqui embaixo? Vou marcar essa LTB aqui para vocês poderem ver, ó. A gente tem essa linha de tendência de baixa que vem segurando o preço do Ethereum desde lá de trás, desde 2021, que vem segurando o preço do Ethereum, né? E aí, depois que esse preço foi rompido, o Ethereum veio buscar essa base aqui. Então a gente teve essa confluência, a gente teve uma LTB, uma linha de tendência de baixa que o Ethereum não conseguia romper desde 2021, e tivemos a confluência de uma região de demanda aqui, né? Uma Fair Value Order Block que segurou o preço de forma bem precisa, tá? Então isso daqui é um ponto positivo para o Ethereum, para o gráfico semanal. Só que agora eu preciso saber em que ponto está essa movimentação de baixa do Ethereum, essa pequena correção que ela está fazendo aqui, tá? E entender essa movimentação de onda 3. Antes de eu ir para o gráfico diário, eu vou fazer uma projeção aqui, vou aplicar a projeção de FIBO, porque eu quero saber em que ponto foi essa possível onda 3, tá? Então, ó, essa possível onda 3 aqui do Ethereum atingiu 100% do último movimento de amplitude, que seria da onda 1, que é essa daqui, beleza? E o que significa? Significa que essa onda 3 aqui, na verdade, ela atingiu 100%, não, ela passou dos 100%. Então significa que ela já é uma das maiores ondas de impulsão, ela já é a maior onda, né? Dentro desse pequeno ciclo que a Ethereum formou, ela já é a maior onda de impulsão aqui. Porém, ela não está sendo classificada como uma onda 3 estendida, que é uma onda 3 bem agressiva, tá? Bem grande. E ela não está sendo classificada por uma onda 3 estendida, porque onda 3 estendida costuma pegar 161 de FIBO, que é aqui em cima. Então uma onda 3 estendida da Ethereum seria basicamente ali nos 6.870. Por enquanto, durante como ela fez esse topo aqui, começou a fazer essa retração, tá? Essa onda 3 aqui, ela pode ter sido finalizada. A gente vai até dar uma olhada lá no gráfico diário, para a gente poder ver como é que está essa movimentação. Beleza? Então vamos lá. Tá? Partindo aqui para o gráfico diário, tá? Aí aqui no gráfico diário que o jogo muda um pouco e a gente tem que ter um pouco de atenção, beleza? Porque o jogo muda e a gente tem que ter um pouco de atenção aqui, e é o destaque do título do vídeo de hoje, né? O título do vídeo de hoje é o que? Ethereum perdeu a estrutura de alta? Esse é o título do vídeo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal?
Vocês reparem aqui que isso aqui é o gráfico diário, tá? Eu vou fazer só um negócio aqui para facilitar para vocês, para a gente poder ter um entendimento dos dois time frames, do semanal e do diário. Ó, semanal, eu vou aplicar aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui que aí vai ficar mais fácil para vocês poderem identificar lá no diário, beleza? Então deixa eu só ajustar aqui bonitinho o que eu quero fazer para ficar legal. Show, aqui foi. Agora vamos lá para o gráfico diário. Ó, gráfico diário, pessoal. O gráfico diário ele fica assim, ó. Essa contagem que eu estou colocando aqui é uma contagem do semanal, tá? Então é uma contagem do semanal que eu estou aplicando ele no gráfico diário só para a gente ter o entendimento de em que momento o preço está. Agora eu vou ativar a minha análise do diário, tá? Só para me fazer algumas confluências aqui, ó. Então observe, ó. Bitcoin ele fez 5 ondas aqui, 5 ondas de impulsão, fechou a onda 1 do semanal. Fez um ABC, fechando a onda 2 do semanal. E agora nós fizemos um movimento de 5 ondas, possivelmente fechando uma onda 3 do semanal. Pô, mas por que possivelmente? Possivelmente por quê? Porque a onda 3 ela é caracterizada como uma das ondas mais poderosas que tem dentro de um ciclo de alta. E ela costuma atingir 161 de Fibo, como eu expliquei para vocês lá pelo gráfico semanal. Tá? E o gráfico diário, quando o semanal está fazendo uma onda estendida, o gráfico diário costuma desenvolver 2 ciclos. Então, como nós estamos falando de onda de um ciclo de alta, né, o gráfico diário ele poderia fazer 2 ciclos de alta. Então, o primeiro ciclo dentro da onda 3 teria sido concluído, que seria todo esse movimento de amplitude, né? E o segundo ciclo ele seria concluído agora, em breve. Ele teria já corrigido essa movimentação e agora a gente iniciaria mais uma movimentação de alta, que seria basicamente uma movimentação dessa forma aqui, dessa magnitude, atingindo o 161 de Fibonacci. Aí ele teria que romper essa estrutura, provavelmente ele voltaria para capturar a liquidez, fazia mais uma movimentação e aí sim ele fechava essa possível onda 3 semanal. Beleza? E aí, outra observação que eu quero passar para vocês aqui, tá, pessoal? É um conteúdo muito rico, então preste bastante atenção no que eu vou estar falando para vocês. Normalmente, 2 ciclos de alta, para fechar uma onda estendida de um fractal maior, costuma funcionar da seguinte forma. Um ciclo é um ciclo mais prolongado e o outro é um ciclo mais encurtado, é um ciclo curto. Né? E aí varia. Se a gente começa com um ciclo prolongado, o próximo ciclo vai ser curto. Se o primeiro ciclo for um ciclo curto, o segundo ciclo tende a ser um ciclo prolongado. Tá? Essa movimentação que a gente teve aqui desse ciclo de alta, a Ethereum saiu da casa dos 2.125 e foi até os 4.945 dólares por unidade. Então aqui eles têm um ciclo prolongado. Né? E se ela for, como a gente teve um ciclo prolongado aqui, e se ela confirmar essa quebra de estrutura de baixo que ela formou aqui, que eu vou explicar já para vocês, né? Nós temos margem para fazer mais um ciclo de alta. Esse ciclo de alta ele pode ser um ciclo mais encurtado, pode ser um ciclo menor, e aí esse ciclo vai fechar uma possível onda 3 estendida do gráfico semanal, tá? Eu só vou aplicar a Fibonacci aqui, ó, para vocês, para a gente poder achar aonde ficaria essa onda 3 estendida da Ethereum. Aqui, ó, cravei. Sem querer, porque eu estava no escuro, eu cravei, ó. 6.773. Então aqui, essa região aqui seria uma onda 3 estendida para Ethereum, beleza? Então essa aqui é uma visão otimista e é uma visão que pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer e ainda tem estrutura para isso. Só que a gente precisa ter a gente precisa prestar atenção numa situação. Ethereum, depois que ela finalizou esse ciclo de 5 ondas, ela produziu bastante divergência, então a gente consegue ver divergência no RSI, a gente consegue ver o delta com bastante divergência, e a gente consegue ver aqui que o volume não teve um pouco de divergência aqui no volume, pouca coisa, tá? Em questão de volume, no conjunto geral, a gente teve aqui uma movimentação aqui com mais volume, e essa renovação foi com menos volume, tá? Então aí o que acontece? A Ethereum, nesse momento, no caso, no dia 25 de setembro, ela rompeu o último fundo válido dentro dessa estrutura de alta, beleza? Ela rompeu o último fundo válido no dia 20 de setembro. O que acontece? Normalmente quando a gente faz o rompimento do último fundo válido dentro de uma estrutura de alta,
O mercado está nos sinalizando que provavelmente ele está perdendo essa estrutura. Então ele está fazendo uma inversão de fluxo, ele está entrando numa nova tendência e essa tendência ela é a tendência de baixa, que seria inicialmente, pelo macro, que é o gráfico semanal, não seria um bear market, por exemplo. Não seria apenas uma correção natural de um fractal maior, tá? Então, o semanal ele estaria corrigindo uma possível onda 4, que é a segunda e a última onda de retração antes de iniciar a última onda de impulsão dentro de um ciclo de alta. Se ficar muito complicado para vocês, vocês deixem aqui no comentário aqui, especifiquem o que vocês não estão entendendo, que eu faço um vídeo explicando exatamente como funciona cada situação que eu estou passando aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio, o Ethereum teria perdido essa estrutura. Porém, existe uma pequena situação. Qual é a situação? Normalmente, uma quebra de estrutura, ela precisa vir acompanhado de uma movimentação de confirmação dessa quebra. O que é uma confirmação? Nós temos aqui um candle com volume comprador ok, volume comprador bom, a gente consegue ver que teve muito volume de negociação. Esse candle com volume comprador, ele fez o rompimento dessa estrutura. Porém, nós não tivemos a confirmação. O que seria uma confirmação? Seria um candle comprador que fizesse o rompimento desse último candle de ruptura. Esse candle que rompeu, fechou a mínima aqui. Fechou o candle aqui, O fechamento dele foi aqui, abaixo do último fundo válido, tá? O candle seguinte, ele deveria fechar abaixo da mínima desse último candle, tá? Não precisava nem ser o candle seguinte. O candle seguinte poderia ser um candle de absorção compradora, ok, saudável, tá tudo certo, tá rompendo uma região importante, tem um topinho aqui também que pode gerar liquidez, então é natural, seria algo plausível o mercado dar uma subida. Mas a gente precisava que tivesse a continuidade dessa movimentação, Quanto mais rápido essa continuidade, mais saudável se torna esse rompimento. Quando a gente não tem a continuidade de um movimento de baixa, depois de uma quebra de estrutura, nós podemos estar lidando com uma falsa quebra de estrutura. Tá? E aí, como a gente faz dessa falsa quebra de estrutura, o mercado ele pode andar para o lado oposto. Então a gente acha que ele rompeu e agora ele vai voltar a subir, fazer um pullbackzinho, depois continuar caindo, e na verdade ele vai lá e segue mais um ciclo de alta. Tá? Então, por isso que a gente precisa ficar de olho nessa movimentação. Pô, mas como eu vou ficar de olho nessa movimentação então? Então, como eu vou saber agora se esse rompimento ele foi verdadeiro ou não? Inicialmente, seguindo a linha de raciocínio que o Ethereum está nos mostrando pelo gráfico diário, nós temos aqui uma quebra de estrutura. Só que, aquilo que eu falei, aqui nós temos aqui uma quebra de estrutura de forma suspeita, que eles precisam ter aquelas características que eu expliquei para vocês agora. Como não tivemos essa característica, a gente tem que tomar cuidado, para esse movimento. Porém, o último topo válido dessa pequena estrutura de baixo que está sendo montada, ele está aqui em cima. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o Ethereum, no gráfico diário, ele não romper os 4.670, os 4.703, ele ainda vai estar em tendência de baixa no gráfico diário. Por mais que essa quebra de estrutura não seja uma quebra de estrutura muito válida, tá? Pô, mas tem muito volume de negociação. Não tem problema, pessoal. Às vezes a gente faz um rompimento com bastante volume, mas às vezes é só para capturar liquidez, tá? Então é só para gerar aquele pânico para fazer a captura de liquidez. Então a gente gera uma falsa quebra de estrutura e depois o mercado ele segue a tendência majoritária, que a tendência majoritária é de alta pelo gráfico semanal. Ok? Então a gente precisa ficar de olho exatamente dessa forma, tá? Último topo válido dessa estrutura que o mercado, que o Ethereum está desenvolvendo, está em 4.703, beleza? Então a gente precisa ficar de olho nessa movimentação. E para a gente finalizar o nosso vídeo aqui com chave de ouro, nós conseguimos monitorar esse movimento através do gráfico de 4 horas, que seria um gráfico um fractal de curtíssimo prazo, tá? Seria um fractal ideal ali para fazer a confluência entre o diário e o 4 horas. Outra situação,
a gente pode fazer uma análise aqui de volume. Então a gente teve um volume muito grande nessa região. O Ethereum ele chegou a entrar sobrevendido no gráfico diário, tá? Aqui no RSI ele não está mostrando que ele entrou sobrevendido. Por quê? Porque o RSI ele só marca fechamento. Tá? Então nós temos aqui uma sombra nessa movimentação de baixa aqui, ó, deixou uma sombra. Essa sombra aqui, quando o mercado chegou nessas regiões aqui, o Ethereum entrou sobrevendido. Aí entrou uma pressão compradora, o preço subiu e aí o RSI ele sai daquela região, porque o RSI ele só marca fechamento, tá? Se eu colocar aqui, ó, a linha, gráfico de linhas, para vocês poderem ver, ó, o RSI ele só faz a leitura pelo gráfico de linha. Por quê? O gráfico de linha ele só nos mostra a movimentação do preço e fechamento e abertura. Ele não mostra os pavis. Os pavis são ignorados nessa leitura aqui, tá? Então, fechou. Agora vamos aqui para o gráfico de 4 horas para mostrar para vocês aqui uma situação. Eu só irei guardar a minha análise, tá? Do gráfico de 4 horas, do diário. E agora nós vamos aqui para o gráfico de 4 horas. Para a gente poder entender o porquê o preço ele não deu prosseguimento. Por que o preço não continuou? Por que aconteceu o rompimento do gráfico do último fundo válido do diário e o mercado não caiu? Vamos entender isso aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui no gráfico de 4 horas, tá? Pelo gráfico de 4 horas, ó, a gente tem aqui uma situação bem interessante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, essa primeira movimentação como onda 1, essa aqui onda 2, essa aqui onda 3, essa aqui onda 4 e essa aqui uma onda 5, tá, pessoal? Então, aqui nós temos aqui, vou colocar aqui pelo meu 4 horas, nós temos aqui o que? Nós temos aqui um ciclo de 5 ondas. Então o Ethereum, quando ele chegou nessa faixa etária, aqui ó, quando o Ethereum chegou nessa faixa etária, aqui, ele desenvolveu muito volume de negociação. Então você olha como é que tá como é que foi o volume, o pico de volume de negociação e olha como é que estava o delta. O delta estava muito agressivo, tá? Existem duas características bem comuns dentro de uma onda 5, tá? Ou ela desenvolve sem volume, ou ela se desenvolve com muito volume. Quando ela se desenvolve sem volume, ela nos mostra divergência na ponta vendedora, o que mostra que os vendedores estão perdendo força naquela movimentação e fica muito interessante os compradores assumirem aquela região nesse momento. Ou um outro movimento que muita gente acaba se confundindo, que é uma exaustão. Então os vendedores acabam empurrando o preço de forma bem agressiva para uma região específica que eles querem, ou eles querem romper uma região específica. Então eles empurram o preço com uma força desproporcional para conseguir romper e consequentemente capturar, né, os stops que estão nos últimos fundos formados. E aí, quando ele consegue fazer isso, ele perde aquela pressão vendedora, eles entram em exaustão e é no momento que começa a entrar bastante compra e o mercado começa a subir. E isso explica o porquê do rompimento sem continuidade no gráfico diário. Beleza? Então, aqui no gráfico de 4 horas, eles conseguem entender o que realmente aconteceu. Foi exatamente isso. Nós estávamos dentro de um ciclo de baixa, e um ciclo de baixa muito bem desenvolvido, com um movimento de impulsão, uma retração, 2 de impulsão, 2 de retração e mais um de impulsão aqui. Tivemos divergência no RSI? Tivemos uma divergência no RSI bem pequena, tá? Por que uma divergência bem pequena? Porque o RSI ele renova fundo, né? Só que não está proporcional à renovação de fundo no preço, tá? Então é uma divergência muito pequena. Só que o que importa aqui nesse exato momento aqui foi essa movimentação, esse pico de negociação no delta e no volume de negociação, beleza? Aí aqui no gráfico de 4 horas a gente consegue entender, mais uma vez explicando para vocês, o porquê o diário ele não conseguiu desenvolver. Outro ponto, tá? 4 horas trabalhamos ele como se fosse um gráfico de curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, o último topo formado dessa estrutura de baixa está aqui em cima. Aproximadamente $4.209. Se o Ethereum romper essa região, ele quebra essa estrutura de baixa no curtíssimo prazo. E isso faria o Ethereum subir um pouco mais. Provavelmente buscando a casa aqui dessa região de oferta aqui, ó. Que é essa order block. Deixa eu marcá-la aqui, tá? E nós estaríamos falando ali da casa dos 4.491 a $4.500. Mesmo ele subindo para cá, ele ainda vai estar em tendência de baixa pelo gráfico diário, beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Isso aqui explica o porquê o Ethereum ele não conseguiu dar prosseguimento na movimentação, tá? Aquele primeiro movimento de baixa
do diário, tá? Ele foi concluído através do 4 horas fazendo 5 ondas. Nesse momento, se ele não romper essa estrutura, tá, pessoal? Se ele não romper essa estrutura aqui do gráfico de 4 horas, ele pode estar fazendo apenas uma retração, um pullback para lá na frente continuar fazendo essa movimentação. O ideal é o que? É o Ethereum, para a gente dar continuidade a essa movimentação de baixa, tá? Que ele dando prosseguimento a essa movimentação de baixa, o ideal é o diário não conseguir subir, não conseguir superar, né, no caso, vou mostrar aqui para vocês, o diário, aqui perfeito. O ideal é o diário não conseguir superar os 4.700. Então, para quem quer comprar mais barato, tá? A gente precisa de uma confirmação. E eu vou além com vocês, tá? O ideal é o preço segurar nessa faixa etária para ele não quebrar a estrutura do micro, do gráfico de 4 horas que eu faço a leitura como curtíssimo prazo. O ideal é não quebrar aquela estrutura e entrar pressão vendedora suficiente para romper esse último fundo. Se falha o rompimento desse último fundo aqui e se consolida e fique consolidado abaixo desse último fundo, tá? Isso vai nos mostrar e vai nos mostrar uma força vendedora e vai nos mostrar que realmente o diário perdeu a estrutura de alta. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam, se você está gostando do conteúdo, deixe teu like aí, deixe o seu comentário e ative o sininho para novas atualizações do mercado. Vou ficando por aqui e é isso.